Bem-vindos a mais um vídeo nesse canal, e nesse vídeo aqui eu vou trazer vocês para um teste que eu vou fazer. Eu vou tentar fazer um olho realismo aqui dentro do contexto do Lula Molusco, porque eu estou pensando em trazer os desafios com realismo para vocês, então temos que treinar. Vi alguns tutoriais, estou testando, estou evoluindo e eu quero mostrar para vocês esse processo até para ajudar vocês, caso vocês queiram fazer. O aplicativo que eu estou usando é o Ibis Paint, lembrando que aqui na descrição tem o curso completo do Ibis Paint, onde eu ensino vocês como eu faço, as funções, passo a passo de quem não sabe nada mesmo, do zero. E ainda tem bônus com pincéis personalizados, desafios, desenhos para vocês, alguns tutoriais de desenho, enfim, o link está aqui na descrição. Eu comecei fazendo a base com esse tom amarelado, eu não queria branco assim, ia ficar muito esquisito, muito superficial. Depois disso eu comecei a fazer a parte da borda e esfumar do jeito que vocês estão vendo. São várias camadas que eu fui usando, então à medida que eu fui fazendo, eu fui criando uma nova camada. Nessa parte do meio eu usei esse tom, eu achei ele muito rosado depois, então eu vou vir depois com o amarelado. Mas eu fui compondo cores. Depois que eu fiz isso, eu venho com esse tom mais vinho. E aí eu venho com esse pincel que vocês estão vendo e vou fazendo várias veias. No começo, eu comecei a fazer as veias e eu comecei a ver uns padrões e eu queria quebrar esse padrão. Então eu comecei a fazer de forma bem aleatória, umas diferentes da outra, para não ficar tudo igualzinho, e fui explorando mais a parte das veias. Eu gostei muito do efeito que ficou na parte da veia. Tá fraquinho aqui, eu sei que tá, mas eu vou clonar essa camada, então essa parte da veia vai ficar mais forte ainda. E aí eu vou fazendo isso por toda a parte do contorno, igual vocês estão vendo. Depois que eu faço essa parte, eu venho e clono. Coloco bastante veia, porque eu acho que tem a ver com veia, né? O olho do Lula Molusco é meio saltado, então eu acho que ia ficar um efeito muito legal. Depois que eu faço isso, eu venho com cinza avermelhado e vou fazendo toda a parte da borda. Eu não troquei o pincel, porque como eu vou esfumar, não importa muito a parte da textura do pincel. Venho esfumando e, como vocês podem ver, já tá dando volume. Depois eu venho com um tom muito escuro, praticamente preto, basicamente preto. E faço bem a bordinha, assim, só para dar mais profundidade ainda, que eu acho que ficou um efeito muito bom. Depois eu venho com um pincel de desfoque e dou aquela desfocada, só que com a opacidade baixa, para não tirar toda a parte da textura. Depois que eu fiz isso, eu criei uma nova camada ali no meio e peguei o tom mais... um tom mais roxo, vinho, digamos assim, puxado por roxo, e aí eu peguei o pincel aerógrafo e comecei a fazer todo esse contorno que vocês estão vendo, tipo uma sombra para veia. Isso vai dar volume, sabe? Profundidade para a parte da veia. Faço isso com todas as partes das veias que vocês estão vendo. Depois que eu faço isso, eu dou uma esfumada com o desfoque para não ficar muito marcado. E aí eu ainda diminuo um pouco a opacidade porque estava muito forte. Criei uma nova camada ali no meio. Agora sim eu venho com o tom amarelo, que eu acho que era o que estava faltando. E ainda assim com o pincel amarelo, com o pincel aerógrafo, eu venho fazendo e depois eu venho esfumando. Eu deixei forte e esfumei o máximo que eu pude. Diminui a opacidade para 70% para ficar com um efeito melhor. Depois veio a minha grande dúvida, que é a parte dessa bolinha no meio do olho do Lula Molusco. Eu fiquei com muita dúvida de como que ele ficaria, como que seria ele. Então eu pensei que seria só um ponto preto, não ia ficar legal, sabe? Não ia dar um efeito. Então, por fim, eu acabei desistindo de fazer isso. Criei uma nova camada. Vim com um pincel de círculo e aí eu comecei a fazer a parte de um olho mesmo, com o brilho do olho, tudo certinho, que eu acho que ia fazer uma diferença muito grande. Então, o que eu fiz, né? Nessa camada que eu fiz o olho, eu criei, fui ali na parte de círculo, a régua de círculo, e aí eu fiz a base. A base que eu escolhi foi esse tom aí que vocês estão vendo, é um castanho. Basicamente, o olho do Lula Molusco vai ser castanho. Depois que eu fiz isso, eu venho preenchendo todo esse olho com esse tom de castanho que vocês estão vendo. Depois que eu fiz isso, eu aumento a opacidade da base novamente, até para mim conseguir ter uma noção de como tá ficando, se tá ficando realismo, né? Enfim, sabe? É uns efeitos assim que faz diferença. Depois que eu fiz isso, eu criei uma nova camada e não deixei vinculado com a camada de baixo, porque eu precisava dessa camada pura, sabe? Eu precisava dessa camada sozinha. Depois que eu fiz isso, eu comecei a fazer o processo, praticamente o mesmo processo que eu fiz com o outro. Então, eu fiz a borda escura, depois eu fiz o tom um pouco mais claro,
E aí eu faço toda essa parte do contorninho que vocês estão vendo. Eu tentei usar esse meu pincel, mas ele é arco-íris, então não deu certo. Eu usei o meu pincel mesmo para olho. E aí, o pincel em si já tem o efeito de olho, aquela parte da íris. Então, eu só peguei a parte da régua e aí eu fui fazendo esse efeito. Peguei um tom mais claro, fui fazendo mais esse efeito. Depois eu peguei um tom mais claro ainda, fui fazendo mais esse efeito e fui fazendo várias camadas assim para dar subtons. E aí, aqui eu peguei um tom bem escuro e fiz só na parte do centro. Depois que eu fiz isso, eu fui com aquele pincel borrar. E aí eu fui camada por camada e fui puxando pra dentro. Aí camada por camada para tirar a marcação. Isso faz com que, ao meu ver, fique menos marcado e dá mais efeito. Fui fazendo isso com todas as camadas. Nessa parte aqui eu já estava finalizando, eu estava na última parte da camada. E aí, depois disso, eu ainda vim escurecendo a parte de dentro. Eu comecei com a camada de baixo, escureci. Então, tá embaixo de tudo, esfumei. Depois eu fui lá para a primeira camada e aí eu fiz o mesmo processo que vocês estão vendo. Fiz toda essa parte aqui de contorno e agora eu esfumei. Aí agora a gente já tem toda a parte de base, não tem mais o que mexer. Agora a gente vem para a parte de esfumar. Eu venho aqui com o pincel, eu tô caçando um pincel. E aí eu vou vir com o aerógrafo e vou fazer um escurinho aqui na parte de baixo para dar um pouquinho mais de profundidade, igual vocês estão vendo. Depois que eu fiz isso, eu venho com a parte de esfumar, dou aquela esfumada, bem basiquinha, só para não dar muito efeito e apago o excesso. Gente, olha o efeito do olho como já tá ficando. Depois que eu fiz isso, eu crio uma última camada na parte de cima e faço a bolotinha do meio do olho, do Lula Molusco. O brilho do olho eu não vou fazer igual eu faço normalmente com o desafio do olho que eu faço junto com vocês. Então, eu venho com o pincel, caneta de feltro e vou pintar. Depois eu crio mais uma camada, venho com branco e aí eu começo a fazer. Eu vim com esse primeiro pincel, que é o caneta de tinta, não gostei de como ficou. Depois eu vim e fui cortando, fazendo como se fosse reflexo, manual mesmo, sabe? Para parecer que ele tá refletindo alguma coisa. Depois que eu fiz isso, eu diminui bastante a opacidade. Olha que efeito que faz, gente, esse tipo de brilho. E aí eu mudei um pouco a posição dele. Depois que eu mudei a posição, eu criei mais uma camada. Vim com a bolotinha do meio do olho. A primeira não ficou muito bom, a segunda também não. A terceira ficou ótima. Depois eu diminuí a opacidade também. E aí, como eu gostei do efeito de cortar o reflexo do olho, que dá um efeito a mais, eu fiz novamente. Esse aí foi o resultado de como ficou, o resultado final. Depois disso eu clonei para outro olho. E é porque, né, já tinha feito um, já deu muito trabalho, eu fui lá e fiz no outro. Mas esse foi o resultado. Se inscreva no canal e até o próximo!